Então, boa tarde. Estamos aqui mais um dia, mais uma prática de zazen online. Nesse tempo de quarentena, que quanto a gente mais vai passando os dias nessa quarentena, mais a gente descobre ou é obrigado a descobrir o quanto é importante viver em paz consigo mesmo. Eu acredito que essa quarentena também traga esta lição para nós, que é: qual é a qualidade dos seus pensamentos? Qual é a qualidade das suas emoções? Porque como nós não estamos com muitas influências externas, no caso, no corre-corre de trabalho, no corre-corre dos relacionamentos, a gente se depara com a coisa mais preciosa que existe em nossa vida, que somos nós mesmos. Lógico que as outras pessoas são importantes, mas também é muito importante a qualidade do seu relacionamento com você mesmo. E o texto de hoje, ele fala um pouco sobre isso. O texto de hoje é intitulado Um Lugar que não é quente nem frio. Um lugar que não é quente nem frio. É um lugar perfeito. Esse texto, quando eu comecei a lê-lo mais cedo, me bateu essa lembrança que muitos de nós que somos praticantes budistas, de outras tradições deve ter também esse componente, mas nós que somos budistas, sobretudo da escola Soto, sobretudo nós em budistas, nós falamos muito das nossas vivências com nossos professores. Então, esse texto aqui é de uma história que se passa ainda no século IX, né? E eu queria que, durante a leitura do texto, se possível, vocês percebessem onde é que estão os pontos de sabedoria, onde é que estão os pontos que podem nos ajudar, quais são os ensinamentos que tem nesse texto que podem nos ajudar no nosso dia a dia. Inclusive, você também pode fazer observações, né? Você pode pedir a palavra. Então, eu vou pedir que vocês, por favor, observem pelo menos 5 até 7 dicas, ensinamentos que são importantes, que são úteis para o nosso dia a dia. Então, começando a leitura do texto, um lugar que não é quente nem frio. No século IX, havia na China, da dinastia Tang, um mestre zen chamado Tozan Ryokai, que ficava 11 gerações distante de Bodhidharma. Bodhidharma é um ancestral que levou o budismo da Índia para a China. Inclusive, eu quero aproveitar a oportunidade de mostrar esse quadro aqui. Esse quadro, ele retrata Bodhidharma. Esse quadro ele foi feito por um artista aqui da cidade de Campina Grande. Ele também é tatuador, professor da Universidade Federal de Campina Grande, chamado de Sóstenes Carneiro.
eu recebi este quadro do meu primeiro professor, o monge Iko-san. Então, o texto ele aborda dois mestres importantes da nossa linhagem. Bodhidharma, que levou o budismo da Índia para a China, e também Tozan Ryokai. E o texto continua. Por causa de sua grande virtude, ele recebeu o título de Gohon, em japonês. Daishi Yuto, da escola Soto, veio do primeiro caractere de seu nome. Consequentemente, devemos pronunciá-lo Soto e não Sodo, como fazem os japoneses. Certa vez, um monge em treinamento perguntou ao grande mestre Tozan Ryokai: quando o calor e o frio chegam, como posso evitá-los? Repetindo a pergunta. Quando o calor e o frio chegam, como posso evitá-los? Provavelmente era uma tarde quente de verão escaldante ou uma manhã de inverno amargamente fria, e esse calor ou este frio era tão extremo que o monge não suportava. Você pode pensar que a pergunta do monge não tem importância hoje, quando podemos evitar o calor e o frio como desejamos com ar condicionado e sistema de aquecimento central. Mas, apesar de termos refrigeração e aquecimento internos, se dermos apenas um passo ao ar livre, descobrimos que ainda não foi desenvolvida uma maneira de evitar a violência da natureza. Tozan Ryokai disse: por que você não vai para onde não é quente nem frio? O que é esse lugar sem calor ou frio? O que é esse lugar sem calor ou frio? O monge de treinamento parece ter pensado que em alguma terra distante havia um lugar assim. E para combater isso, Tozan Ryokai respondeu: quando estiver quente, torne-se um com o calor. Quando estiver frio, torne-se um com o frio. Esse é o lugar onde não há calor nem frio. E aí, pessoal? Que ensinamento simples, mas profundo, Shundo-san coloca. Eu não... Pode repetir, Shundo-san? Shundo-san coloca exatamente que é a questão da nossa mente. Esse aí talvez seja o primeiro ensinamento. Quando estiver calor, torne-se um com o calor. Quando tiver frio, torne-se um com o frio.
Enquanto vivemos em um ambiente natural, não podemos evitar o calor e o frio, mas podemos nos livrar da mente que tem medo, desconforto ou inquietação com o calor ou com o frio. O segundo ensinamento precioso, ou seja, nós não podemos fazer uma revolução para mudar todas as estruturas do mundo para nos satisfazer. Mas nós podemos e devemos, é nossa função, tentar ver, tentar entender e se relacionar com os diferentes fatos do dia a dia da maneira mais adequada. Ou seja, fazer revoluções, matar milhões de pessoas não é suficiente. Porque a questão está como eu vejo, como eu entendo e como eu me relaciono com calor ou com frio ou qualquer situação da nossa vida. Uma dica muito importante para você levar é justamente essa. Lembre-se que nós temos conteúdos internos, que nós temos uma base, uma estrutura de personalidade, de emoções, que ficam agindo o tempo todo, nos fazendo ter apego e aversões, gostar e não gostar. Zencan coloca muito bem, se harmonizar com a realidade. Continuando com o texto. O monge em treinamento disse: fico deprimido na época do Festival dos Mortos, o Obon, que é um equivalente ao nosso, acredito que é o 2 de novembro, que é o Finados. Esse Obon a gente comemora principalmente no dia 15 de julho, faz uma cerimônia para os nossos ancestrais. E o texto continua. Pensar em ter que andar de casa em casa para serviços memoriais comemorativos na parte mais quente do verão me faz querer ir para um país que não tenha calor. No entanto, uma vez que começo a rodar e me encharco de suor, o calor não mais me incomoda. Quando ele vivencia, quando eu recebi os preceitos monásticos, os votos monásticos, a minha professora, a monja Cohen, ela me deu esse objeto que, na verdade, é um protetor para a roupa monástica. Nós colocamos ele aqui, ó, e colocamos a roupa por cima. Porque no verão, no Japão, é muito quente mesmo. Então, a roupa tem uma tendência de ficar muito grudada, muito colada. Então, os monges costumam usar esse protetor. Eu me lembro o momento que ela me deu este presente. Foi amanhã, logo após a minha iniciação monástica, ela disse: José, eu tinha chamado o táxi, e ela disse: José, me espere, eu vou aqui buscar uma coisa para você. E voltou com estes dois protetores que ela usava enquanto estava no treinamento no Japão. E algumas vezes eu uso estes objetos para tentar fazer com que a gente reflita um pouco mais sobre a nossa realidade.
Esse foi um dos primeiros presentes que eu ganhei da minha professora, da monja Koen Roshi. E o texto continua. Da mesma forma, enquanto tremo com os ombros curvados no aquecedor de casa, simplesmente não consigo entrar no clima para enfrentar uma tempestade de neve. Mas, preste bem atenção, mas quando eu me apronto e saio para esquiar, até a maior tempestade de neve pode ser divertida. Quando eu me apronto, ou seja, quando eu organizo o meu mundo interno, quando eu organizo minha estrutura de pensamento, de emoções, é mais fácil vivenciar a realidade que me chega. Aproveita a quarentena para você organizar corpo, mente, emoções, pensamentos. Aqui você tem pelo menos mais um ensinamento precioso. Mas, quando eu me apronto e saio para esquiar, até uma tempestade de neve parece ser divertida. Portanto, o calor e o frio não são problemáticos ou qualquer outra coisa. É a ansiedade. É a ansiedade e o desconforto com que eles nos fazem sofrer. Um velho poema diz: uma concha indo e vindo no inferno de calor e frio, não tem mente e não sofre. Eu acredito que essa história, que acontece no século IX, muito atual também, nos traz uma lição importante, que isso que o texto está mostrando, que a história está mostrando, nos leva a refletir que nós precisamos nos educar emocionalmente, mentalmente, para poder vivenciar diferentes situações. Infelizmente, nós somos muito ansiosos, nós somos muito apressados, e nós queremos que um ensinamento, um zazen, resolva todos os nossos problemas. Nós fazemos orações, as diferentes tradições fazem orações, pedindo para que a metafísica venha até nós e resolva estes problemas o mais rápido possível, de preferência. Quando, na verdade, é um processo educacional, é um dia após outro dia. E é preciso uma palavra importantíssima, que eu já disse aqui várias vezes, é preciso determinação. É preciso empenho. É preciso esforço entusiástico. Esse esforço entusiástico, essa determinação, ela só vai existir se tiver uma coisa antes. Você tem que ter objetivos claros.
de onde você está e para onde você deseja chegar. Muitas vezes nós andamos em ciclos porque nós não sabemos onde nós estamos, muito menos onde queremos chegar. Então, o monge que está em treinamento aqui, ele diz o seguinte, que quando ele se apronta, tudo parece bom. A maior das tempestades parece ser boa, proveitosa para ele esquiar. Que nos preparemos para enfrentar o dia a dia. Mas é preciso esforço. O texto continua. Como diz o poema, a concha entra na chaleira fervendo e entra no jarro de água fria, mas não sente dor, porque não tem mente. Uma vez, quando Ryokan foi vítima de um terremoto, ele disse a um visitante que o prestava condolências: quando você está doente, tudo está bem doente. Quando você morre, tudo bem em morrer. Não é apenas uma questão de calor e frio. Nascimento, morte, doença, velhice, também são assim. Descartar especulações e pensamentos ilusórios é a única maneira de transcender o nascimento e a morte e evitar o calor e o frio. Eu me lembro das histórias que a minha professora conta, quando ele estava em treinamento no Japão. Ela fala que no inverno, quando saía para esmolar, os dedos das mãos segurando a tigela doía muito, queimava. E ela conta que quando ela conseguia se tornar um com a dor não a maltratava. Continuemos. Então aqui você tem mais um ensinamento importante. Qual seria esse ensinamento importante aqui? Alguém consegue perceber nessa última frase que eu li? Alguém? Sozinho, leio sim de novo. Não é apenas uma questão de calor e frio, nascimento, morte, doença e velhice. Também são assim. Descartar especulações e pensamentos ilusórios é a única maneira de transcender o nascimento e a morte e evitar o calor e o frio. O Milton coloca: abre mão da mente que julga. Eu acredito que Sozinho tenha dito mais alguma coisa. Se possível, Sozinho, liga o microfone para é mais fácil de. Zencan, se possível, liga o microfone para eu redirecionar a mente e ser um com o todo, exatamente. Exatamente. Então,
A mente, ela fica especulando, a mente, ela fica lamentando, a mente, ela fica remoendo, e isso aumenta o nosso sofrimento. Eu não sei vocês, mas eu conheço pessoas que, quando estão passando por um momento, sobretudo momentos difíceis, as pessoas ficam contando a mesma história trocentas vezes. E conta. E na mesma proporção. Sofre. Então, nós temos que educar a nossa mente a não ficar especulando o tempo todo, a ficar remoendo, sobretudo, pensamentos que nos maltratam. Alguém falou uma coisa que você não gostou? Não dê força. Alguém falou alguma coisa que lhe machucou? Procure não ficar com raiva da outra pessoa. Procure ver em você o que aquilo que foi dito mexe. É uma coisa que eu sempre gosto de dizer o seguinte aqui. Não importa como os outros nos tratam. Como os outros nos tratam é problema principalmente deles. Mas no que é que eles mexem em mim quando me trata? Leve isso para você. No que a pessoa mexe quando me trata? Quando alguém diz tal coisa, mexe em quê aqui? Pessoal, é um caso, calor ou frio, e nós aqui em Campina Grande, nós temos períodos, a maior parte do ano, muito calor. No mês de julho, agosto, nós temos um pouquinho mais de temperatura mais agradável. E às vezes eu fico conversando aqui em casa. É incrível como as pessoas que gostam de reclamar, reclamam de tudo. Eu disse até hoje de manhã aqui em casa. Interessante. Se está frio, as pessoas reclamam. Se está calor, as pessoas reclamam. Quem gosta de reclamar, reclama de tudo. Mesmo que não tenha motivo aparente. Na verdade, é como a gente fala aqui, é o seguinte. O objeto, as situações, não tem o poder de se manifestar para mim de um jeito e para você de outro jeito. Calma, não entendi. Olha só. Os objetos, as situações que a gente vive, não tem força para se manifestar para mim de um jeito e para você de outro jeito. Porque qual é a nossa tendência? É julgar que vem do objeto. Passou uma moto aqui agora. Fez um barulhinho. Eu fico irritado. Eu ponho a culpa em quem? Na moto. Mas de repente eu estou aqui de boa. O som da moto nem me perturba. Então, isso não vem do objeto. O objeto não tem força para se manifestar de uma forma para mim e de outra forma para você. Por isso que é preciso esse processo educacional de educar mente, pensamentos, as emoções. Continuemos com o texto. No século XVI, Kaisen Osho foi apoiado por Shingen Takeda e posteriormente convidado a morar em Erendi, em Koshu, prefeitura de Yamanashi. Quando o filho de Shingen, chamado de Katsuyori, foi atacado e derrotado por Nobunaga Oda. A maioria das forças de Takeda fugiu para Erendi. Ao ouvir Kaisen Osho havia abrigado essas pessoas, Nobunaga ficou violentamente zangado
furioso, e ele levou todos os monges até a torre do portão do templo e ateou fogo na torre. Naquele momento, Caicém virou-se para os outros monges e disse calmamente: bem, este é finalmente o fim. É claro que estamos pagando nossas dívidas com a família na queda, mas, de qualquer forma, não poderíamos simplesmente entregar para o inimigo as pessoas que haviam buscado refúgio na manga do manto do Dharma, os ensinamentos do Buda. Nós vamos morrer com bravura e lealdade com os outros. Tendo dito isto, cada monge recitava um verso de morte e, por fim, ele próprio entoou o seguinte: a meditação calma, a meditação calma não requer um ambiente tranquilo. Se a mente estiver limpa, o fogo em si é frio. Faço questão de repetir. A meditação calma não requer um ambiente tranquilo. Se a mente estiver limpa, o fogo em si é frio. Que belo texto. Inclusive, no texto tem a figurazinha do monte de monge e o fogo consumindo eles. Pessoal, a gente que geralmente pratica o zazen, trabalha nessa parte da meditação, a gente às vezes escuta as pessoas falarem: ah, vamos fazer um zazen lá na Pedra de Santo Antônio, que é aqui próximo à cidade de Campina Grande. Vamos fazer um zazen numa cachoeira lá no Pernambuco, ou até mesmo aqui. E eu fico achando, muito bom, muito interessante. Mas aí eu sou muito chato e às vezes vem na minha mente o seguinte: um ditado que eu escutei várias vezes, eu queria falar um pouco ele agora, que é assim: o único zazen que você vai encontrar lá no pico da serra, lá no pico da montanha, é aquele que você levar para lá. O único zazen que você vai encontrar lá em cima é aquele que você levar para lá. É interessante que eu me lembro que quando eu comecei a praticar zazen, acabava as práticas e eu ficava conversando com o meu professor, o Monge Ikosan, e eu dizia: nossa, o zazen hoje foi perfeito. Passava um tempo depois, outro dia, eu dizia: o zazen hoje foi horrível. Aí ele dizia simplesmente: foi como as condições permitiram que fosse. Sozen disse uma frase aqui, muito boa esta frase, também conhecida muito no Zen: o pico da montanha é onde os meus pés estão. Foi Romeu San que disse. Romeu San disse esta frase. Obrigado, Sozen. Romeu San colocou: o pico da montanha é onde meus pés estão. Exatamente neste lugar que você está agora, na sua cama,
sua rede, na sua sala, na sua cozinha, no banheiro, seja onde for que você esteja agora neste momento, é aí que está o caminho. O autoencontro, não precisamos subir uma serra, tomar um banho de cachoeira. Essa prática do zazen que fizemos ainda agora é o portal sem portas. Essa prática que fizemos agora permite que você entre na sua mente, nas suas emoções e veja com clareza quais são os seus conteúdos internos. Continuamos para encerrar. Este verso está registrado no penhasco azul, no capítulo nem quente, nem frio, de Tozan Ryokai. Para você ter acesso a estes ensinamentos e muitos outros, você pode entrar depois no site da Ordem Sotozen. Lá tem vários textos em diferentes idiomas, inclusive em português. Alguém tem alguma colocação, alguma observação? O texto foi claro? E aí, pessoal? Sim, foi claro. Escuto a voz de Ana Letícia. Sim, foi claro. Mais alguém? Tem alguma pergunta, alguma observação? Gilsan se encontra. Alguém tem? Oi, está me ouvindo? Sim, estamos sim. Prazer, Monge. Me fale um pouco da importância. Eu sei que você quis explicar com relação ao caminho ser para dentro, mas me fale um pouco, se for oportuno, da importância dos elementos da natureza para o equilíbrio da nossa mente. Assim, tem algumas pessoas que falam dessa questão do quanto é importante a natureza estar em harmonia para que a gente também fique em harmonia e pratique. Isso pode nos ajudar. Lógico que quando você tem um ambiente silencioso, um ar puro, pode facilitar. Mas se você também não tem um nível de concentração, um nível de calmaria interna, essas condições, elas não são totalmente suficientes para você se acalmar. A menos que você já tenha essa abertura. Agora, como o monge falou no texto, quando eu me preparo, aí sim, o frio não é um problema. Então, quando eu me preparo, por mais barulhento que esteja o lugar, por mais bonito, harmonioso que esteja o lugar, se eu me preparo adequadamente, flui. Eu me lembro que uma vez a gente fez um zazen aqui, eu tenho um cachorro muito grande, e ele gostava de dar uns latidos, e ele latiu. E eu começava a ficar angustiado, porque tinham pessoas fazendo zazen, e eu sentia que as pessoas estavam assim, querendo um ambiente mais silencioso.
Eu disse, eu não posso fazer com que todas as condições sejam perfeitas, não depende de mim. Mas depende de mim, eu posso fazer. Que é esse preparo que o texto fala. Então, lógico, que se nós estamos abertos, relaxados, propensos, desejando, o ambiente pode nos ajudar. Mas se nós não tivermos abertos, preparados, por melhor que seja o ambiente, nós não vamos ter muito sucesso na nossa prática. É dessa forma que eu entendo, né? O monge José entende desse jeito. Não é a ordem que entende necessariamente desta maneira. Obrigada, mãe. Mais alguém? Alguma observação? Podemos encerrar? Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.